Queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria 30º domingo do tempo comum do ano C, ano jubilar missionário. A igreja é missão. É o tema deste Dia Mundial das Missões, cuja inspiração bíblica é: sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Somos chamados a viver a missão. Somos chamados a viver a missão que Deus nos confiou. E neste domingo, a liturgia da palavra nos convida mais uma vez a refletir sobre a oração, a importância da oração na nossa vida. Para viver a nossa missão é preciso orar, é preciso rezar. No domingo passado, nós vimos este mesmo tema numa dimensão ou numa perspectiva da persistência, da perseverança, realmente de uma oração insistente, sem jamais desanimar. Como Jesus nos contou a parábola do juiz imprudente, o juiz injusto, e da viúva. A viúva, de tanto insistir, acabou sendo atendida pelo juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. No evangelho de hoje, nós vimos Jesus contar uma outra parábola, o evangelho de Lucas, capítulo 18, onde Jesus conta a parábola do fariseu que orava e se enaltecia, se vangloriava, ou seja, fazia um alto louvor, elogiando, que sempre pagava o dízimo de tudo, que sempre cumpria todas as suas leis e obrigações da sua religião, e que não era igual o publicano, que era um pecador e que não praticava a lei. Então Jesus apresenta dois modelos de oração: este fariseu, que se exaltava, que fazia uma oração arrogante, e o publicano, cobrador de impostos, que fazia sua oração de forma humilde, de forma sincera, tão humilde, tão simples, que nem ousava levantar a cabeça. A oração sempre chega a Deus, mas nem todos que oram são atendidos, nem todos são justificados. Jesus diz na parábola que o publicano, este sim, voltou para casa justificado, porque orou de verdade, porque foi humilde, porque reconheceu a sua realidade, a sua miséria, os seus pecados. Somos chamados a mantermos com Deus uma relação orante, verdadeira, humilde, simples, que contemple o chão da nossa realidade e que nos impulsione a crescer, nos impulsione a uma mudança de vida, que nos impulsione a viver o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Contemplamos essa realidade no nosso meio. Quantas pessoas de igreja, também na sociedade, em todos os âmbitos, pessoas que são arrogantes, que se sentem superiores às outras, pessoas que muitas vezes humilham as outras e se sentem mais santas do que as outras, se sentem pessoas melhores do que as outras. Enquanto isso, também vemos tantas pessoas pobres e às vezes também ricas, que são humildes, que rezam, que vivem, que têm uma postura de humildade. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus, como nos apresenta Jesus no Evangelho. A nossa oração e a nossa vida deve ser humilde, deve ser uma oração verdadeira, e devemos fugir de toda arrogância, de todo narcisismo, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ouvimos na primeira leitura, o
livro do Eclesiástico, capítulo 35, onde o autor sagrado nos diz que Deus é um juiz que não faz discriminação, um juiz que acolhe, um juiz que faz justiça, um juiz que acolhe o pobre, o órfão, a viúva, ou seja, todos aqueles que estão em situações vulneráveis. Deus é um juiz justo que ama a todos. Na segunda leitura vimos também Paulo, ao perceber que está chegando o fim da sua missão, Paulo diz palavras belíssimas, que guardou sua fé, ou melhor, combateu o bom combate, guardou a fé, completou a sua corrida. Paulo, baseado naquele tempo as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, então ele se inspira para falar da sua missão, como completar uma corrida, como chegar no topo, como acontecia naquele tempo nas Olimpíadas, e aqueles que recebiam uma coroa, como que uma medalha, o prêmio. E Paulo sabia muito bem que o prêmio, que a coroa que ele aguardava, era a coroa imperecível. E a ele, que doou a sua vida, que contribuiu com a transformação de tantas pessoas, e para todos aqueles que buscam seguir os passos de Cristo, Paulo nos inspira, nos convida a viver a oração na humildade, a viver uma vida de humildade, uma vida de doação, de entrega a Deus e aos irmãos e irmãs. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, viver uma vida de oração na humildade, na simplicidade, na entrega, na fraternidade. Que possamos viver uma vida realmente que seja semelhante a Cristo, uma vida semelhante à de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida que expresse o amor a Deus, o amor ao próximo, uma vida que realmente demonstre toda a humildade, demonstre o amor a Deus, o amor ao próximo, demonstre realmente uma fé verdadeira, uma fé que revela um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Que a palavra de Deus ilumine os nossos passos, que o Espírito Santo nos conduza na caminhada, e nutridos pela Santa Eucaristia, caminhemos rumo ao novo céu, rumo à nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.